Boa noite a todos, iremos começar. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Iremos começar mais uma live com um super psicanalista que eu tenho imensa admiração. Boa noite, Luísa Feijão, Ilma, Gabriela, o pessoal está entrando. Pessoal, desculpem como tu João, tá? Não? Eu sempre atraso um pouquinho. Eu vou agora enviar o convite para o Oscar Cirino. Pessoal, só me dá um ok aqui nos comentários, por gentileza, se o som está adequado. Deixa eu achar aqui, Oscar Cirino. Ok. Estamos ao vivo. Oscar, por gentileza, tenta me encaminhar o convite. Pessoal, o som está bem, está bom. Está ótimo o som, que bom, obrigada a todos. Pessoal, que bom. A live de hoje promete. Lembra quem está participando e tem acompanhado as lives com os professores dos cursos de especialização em pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde, atuação multiprofissional, foi o primeiro criado há 20 anos atrás por mim, que nasceu junto com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Catarina, o segundo Psicopatologia, Infância e Adolescência, que já está na 7ª edição, Bárbara de Florianópolis. Boa noite, Bárbara. E o terceiro, Psicanálise da Clínica Cultura, criado recentemente e que já tem colhido muitos frutos, né? Para quem não sabe, as nossas turmas estão rodando na modalidade presencial e online. Retomamos no último mês as aulas presenciais, né? Então, para quem tiver interesse, entra no site do Hospital Santa Catarina e se informa. Reitero a vocês uma informação importante, que a temática das lives são postas pelos professores, né? Então, a ideia é divulgar o trabalho dos professores que compõem o corpo docente, né, as temáticas que eles vêm trabalhando, né, no momento atual, né. O Oscar Cirino estará em Blumenau agora no mês de outubro, em que ele irá participar de um seminário junto com o Pedro Eleodoro Tavares, que vem de Florianópolis, né, que eu fiz uma live com ele sobre as traduções, né, das obras das obras incompletas do Sigmund Freud. O Tânia Maria Guerra, essa é antiga ali nos nossos cursos, né? E por que a temática de hoje, né, pessoal? Eu vou tentar. Oscar Cirino, por favor, entre na live. Opa, o Oscar eu acho que vai entrar agora. Vamos lá. Só um segundo. Vamos ver aqui. Oscar Cirino. Vamos ver se entra, pessoal. Oscar Cirino. No último caso, se o Cirino não conseguir entrar, pessoal, a gente vai ter que reiniciar a live, tá? Eu vou apresentando o Oscar, então. Vou tentar encaminhar um áudio para ele agora. O título da live de hoje é Rodar até ficar tonto. O uso de substâncias psicoativas na infância e na adolescência. Oscar Cirino entrou. Meu amor, agora vamos lá. Oscar Underground Cirino. Oscar, tenta me enviar uma solicitação para entrada na live, senão eu estou te encaminhando aqui. Oscar Underground Cirino. Ok. Estou encaminhando agora o convite para você, Oscar. Vou fazer o convite, Oscar. Espero que você consiga entrar agora, senão... Pessoal, isso acontece... Opa! Tá me ouvindo? Oh,
Meu querido, a tua internet que não me tá muito boa. Agora parou, agora pausou, tá bem. Tá bem. Melhorou. Pessoal, vocês estão escutando bem, Oscar Cirino? Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu tava elaborando o projeto da tese de doutorado, eu me confrontei com um livro que é um... A imagem está muito escura, né? Tá bem. Com um livro do Oscar Cirino, que é um clássico para quem trabalha com crianças e adolescentes, pessoal, intitulado Psicanálise e Psiquiatria com Crianças. Oscar, que livro, hein, rapaz? Que livro, porque ali se reúne de uma maneira extraordinária, juro por Deus, de uma maneira extraordinária, vários conteúdos que estavam... eu acho que tem barulho aí na tua casa. A gente tá escutando sons aí no fundo. Você tá ouvindo barulho? Eu tô. Vocês estão escutando, pessoal? Ivrão também, acho, Paty. Tá, mas vamos seguir. Oscar, vamos seguir. Vou te apresentar, rapidão. Tá. Pessoal, a temática de hoje diz respeito a um trabalho histórico que o Oscar faz perfeito. Isso, fecha a porta que ajuda. Em BH, tá? Uhum. Então vou apresentá-lo, né, rapidamente e depois ler o argumento e a gente entra no bate-papo da live, tá? Oscar Cirino é psicanalista, graduado em filosofia pela Faculdade de Minas, em psicologia pela PUC de Minas, mestre em filosofia pela Federal de Minas, é professor do curso de pós em psicopatologia infância e adolescência do Hospital Santa Catarina de Blumenau, desde o início, né, Oscar? Oscar já é um convidado especialíssimo, que eu venho recebendo há muitos anos em Blumenau. E também professor da especialização em psicanálise clínica de criança e adolescente da PUC de Minas. Foi preceptor da residência em psiquiatria da infância e da adolescência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas, no período 92-98, foi gerente assistencial do Centro Mineiro e, por conta disso, o tema da live de hoje, do Centro Mineiro de Toxicomania, no período de 2006 a 2011, foi quase uma década, bem, Cirino. Foi supervisor dos CAPs em algumas cidades de Minas, é autor dos livros Psicanálise e Psiquiatria com Crianças e Psicanálise, Drogadição e Atenção Psicossocial. Lançamento em 2022, certamente aqui com a gente, faremos um lançamento especialíssimo com o Oscar, co-organizador dos livros Álcool e Drogas, Álcool e Outras Drogas, Escolhas, Impasses e Saídas Possíveis, e Psicóticos e Adolescentes porque se drogam tanto. Oscar, vá lá, Oscar. Sim, Michel. Eu vou tentar colocar uma luz aqui para ficar melhor. Tá bom, enquanto isso eu vou ler o argumento, pessoal, por favor, tá? Enquanto ele se ajeita lá. O argumento da live sempre feito pelo convidado, né? O Oscar escreve: uma brincadeira habitual entre as crianças é com os braços abertos. Rodar até ficar tonto e às vezes cair. Usufruir novas sensações corporais, perder o equilíbrio e, como se estivesse voando, captar o mundo por um outro ângulo. Essa experiência lúdica pode ser interpretada como um modo de alteração da consciência que não está relacionado à alteração do metabolismo através da ingestão de substâncias psicoativas, certo? Freud considerava o brincar como uma atividade mais agradável e intensa das crianças, pois oferece a ela a possibilidade de criar seu próprio mundo, transpondo através da fantasia as coisas do seu mundo para uma nova ordem que lhes agrada, como já dizia magicamente Freud no incrível A Lei do Princípio do Prazer, falando da brincadeira do Fordá. Essa afirmação freudiana é uma possível resposta para que o consumo de substâncias psicoativas na infância seja pouco frequente e menos alardeada socialmente. Que subversão, hein, Cirino? Esta pequena incidência do recurso à droga na infância difere radicalmente da sua presença mais constante na vida dos adolescentes por algumas questões que ganham relevância nesse momento de delicada transição. As crianças ainda não vivenciaram com intensidade
conflito com o seu destino sexual anatômico e a posição a ser adotada na partilha do sexo ou na diferença sexual. Os impasses advindos do remanejamento pulsional e dos desencontros com outro sexo não ocupam um lugar de destaque em suas vidas. As expectativas sociais com relação ao seu futuro são menos inquisitivas. Enfim, as crianças aí não sofreram abalo de suas identificações imaginárias, como ocorre na adolescência, né, Oscar? Enfim, né, e simbólicos que advêm do trabalho psíquico de separação da autoridade e ideais de seus pais, o que, de acordo com Freud, considera e tacava uma das mais dolorosas realizações psíquicas no período puberal. Tem um livro novo meu que está saindo agora e que eu começo meu texto com essa citação do Freud, que é: separar dos pais é uma das tarefas mais difíceis do sujeito no âmbito da civilização. Finalizo com o seguinte parágrafo: no entanto, podemos sim destacar o consumo de substâncias psicoativas na infância em pelo menos duas situações. Uma, na prescrição em larga escala de medicamentos, e aí, curiosamente, né, Oscar, prescrita pelos adultos e pelos próprios especialistas, como os analgésicos, os ansiolíticos e as drogas da obediência, como a Ritalina, Concerta, ou até mesmo a risperidona, acrescento agora eu, nessa lógica, indicadas para as crianças com hiperatividade ou déficit de atenção. A outra em crianças que se encontram em situações de vulnerabilidade social e em travessia precoce para a vida adulta. Oscar, conta um pouquinho da tua experiência e como é que essa temática se impôs para você como psicanalista e como um pesquisador e um especialista experiente nesse assunto. Seja bem-vindo e te agradeço imensamente Sim. por esse nosso lindo encontro de hoje. Tá. Michele, boa noite. Está me ouvindo bem? Super bem. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar te reencontrando. Saudade, Oscar! Tá. Muita! Isso. E em breve eu vou estar aí, claro, nesse fim de mês, né? E é uma alegria estar podendo partilhar com você e com seus seguidores, e também divulguei essa live aqui em BH para as pessoas. E, bom, o que eu posso dizer para você, Michele, e para quem está nos ouvindo? Eu trabalhei muitos anos com criança e adolescente numa instituição de saúde mental pública, né? E depois eu fui trabalhar também durante muitos anos numa instituição de tratamento para os toxicômanos, ou os drogaditos, ou os dependentes químicos. Depois a gente pode até conversar. Eu não gosto muito dessa expressão dependência química, eu acho ela redutora, mas é uma expressão que tem circulado mais na mídia, né? Mas então eu trabalhei. As nomeações, de alguma maneira, são sempre carregadas de preconceitos, né, Oscar? Sim, sim. E então trabalhei nessa instituição também durante muitos anos. Lá eu atendia adultos e adolescentes, não atendia crianças, né? Então eu resolvi, em função dessas duas experiências, e também na experiência do meu consultório, especialmente no caso com adolescentes e adultos com problemas nesse campo, né, de trabalhar esse tema, porque eu achei que eu tinha um percurso que era possível. E aí no curso de especialização da PUC, né, o curso de psicanálise clínica com crianças e adolescentes, eu dou exatamente essa disciplina, que se intitula Psicanálise e Toxicomania na Infância e na Adolescência. E aí eu tive a oportunidade, ao longo de 6 turmas já que eu dei esse curso, de ir trabalhando essa temática, escutando os alunos e delimitando algumas questões, né? Inicialmente eu trabalhava muito só em torno das drogas ilícitas, né? E depois a gente pode até trabalhar um pouquinho esse título, o uso de substâncias psicoativas na infância e na adolescência. E os alunos levantaram a questão, e a medicalização, e os psicofármacos, né? Claro. E aí, só um adendo nisso, né? Sabe que eu sou uma pesquisadora e uma das pioneiras no Brasil nessa temática sobre medicalização na infância. A Ritalina é conhecida nos Estados Unidos como a cocaína dos pobres. Não utilizada apenas por crianças, mas cheirada por adultos, tendo um efeito muito próximo do efeito da cocaína.
de um estimulante, claro. né? Agora, Oscar, deixa eu entrar um pouco assim na temática, porque é um tema nebuloso e eu te acho incrivelmente corajoso de abordar esse tema, que é um tema minado. O que isso quer dizer? De um lado a gente tem hoje, né, todo um movimento social é interessante porque se a gente for tomar drogas, o que entra como droga? Primeira pergunta, né? Porque veja, o consumo pode entrar como droga, os objetos podem entrar como droga, de alguma maneira, quer dizer, tem algo aí de uma operação e que a psicanálise é muito, eu diria, muito feliz no modo como coloca, quer dizer, quando eu abomino um determinado objeto, eu também torno possível outros. Primeira questão. Né? A cocaína, a maconha, o álcool, isso é tudo abominável. Então, quer dizer, eu me mantenho distante disso, mas o que torna possível, por exemplo, comer igual um porco, né? No sentido assim, tomando essa expressão moralista, né? O cara, né? Que é usada em relação à droga, mas achar que isso está tudo bem porque a comida, né, é de alguma maneira lícita. Né? Quer dizer, o que entra também na mesma lógica da compulsão, a mesma lógica do objeto droga. Né? Então, eu acho que quais são, né? Eu acho que o que a gente poderia nomear como droga? Eu acho que é a primeira questão. Segunda, Oscar, acho que tem algo aí de um campo minado em relação à questão do uso da droga, porque no caso dos adultos, as igrejas evangélicas, as comunidades terapêuticas têm tomado conta, entrando num controle externo quase muito próximo que a igreja fazia na época medieval, em que tentava regular os comportamentos a partir de uma delimitação de uma medida. O que Ana Costa vai falar de uma medida comum de gozo. Você pode, você não pode, o que mantém o sujeito numa condição completamente infantil. O sujeito, quer dizer, ele fica infantilizado, anulado, alienado e, portanto, pouco cidadão da polis, como já anunciava Hannah Arendt. Certo? Agora, eu acho que tem uma questão aí que é pouco falada também. Nessa questão do tratamento, da condição da cura em casos, né, de sujeitos que têm uma questão com o tóxico, ou com, eu diria, e eu vou te fazer uma provocação, não com o tóxico, mas com essa dimensão do excesso. Porque quando a gente fala em tóxico, a gente automaticamente fala de um excesso. Aponta para um excesso na relação do sujeito com o outro. Então, assim, como que a gente poderia pensar aí, eu acho que isso é a live da live inteira, a condução da cura nesses casos de toxicomanias. Contigo a palavra, Oscar. Sim. Bom, Michele, de fato é um campo extremamente minado, atravessado por uma série de questões, né, econômicas, políticas, morais, né, orgânicas e subjetivas. Né? Então, esse é um ponto importante, né, especialmente quando a gente fala para psicanalistas. É importante a gente perceber, no caso das substâncias psicoativas, primeiro vou pegar o título. O uso. Tem diferentes maneiras do sujeito se relacionar com esses objetos. Claro. Né? Tradicionalmente, tem um uso. Mas eu acho que vale a pena delimitar um pouco o que poderia entrar no lugar de objeto que a gente nomeia droga. Né? Porque, por exemplo, vou ter um exemplo, os casos de obesidade mórbida. Percebe? Eu acho que nisso a gente poder produzir uma atenção para poder limpar um pouco esse campo e também, quer dizer, tirar esse tom moralista da questão. Vai lá. Sim. É todo o campo, né, Michele, como você apontou, das compulsões. E aí a gente vai ter compulsão com sexo, compulsão com jogos, compulsão com compras, compulsão religiosa, podemos até colocar sujeitos que ficam fanáticos com o discurso religioso, né, que tornam a vida deles toda centrada em torno da religião. Sim, né? Agora, a gente também poderia incluir compulsão pela saúde e pelos exercícios físicos? Sim, perfeito. Com certeza.
compulsão pela saúde, pela academia, por um corpo ideal, por cirurgias plásticas. É algo que o sujeito Esse não pode prescindir, que ele institui uma relação de dependência por essa prática. E não tem escolha. Ele fica completamente sem escolha. Perfeito. Sim, ele fica submetido. Ele se torna, ao invés de comer, ele é comido. Isso. Ao invés de beber, ele é bebido. E ao invés de fazer exercício, ele é devorado pela própria lógica que impera nessa mesma lógica. Perfeito. Uhum. Exato. Que é uma lógica de mais de gozar, né? Do mais, né? Que não abre exatamente, a gente da psicanálise sabe que o desejo com mais, é uma frase da Colette Soler que eu gosto muito, que é simples e é muito pertinente. Assim. Ela diz, com mais se pode fazer muitas coisas, mas com menos é que se pode desejar. Claro. É no âmbito exatamente. Que é um pouco a brincadeira social, né? Menos é sempre mais, né? Menos é sempre mais. Claro, né? Menos é sempre porque mais. O mais você pode até fazer muita coisa, né? A música do Cazuza que eu gosto, aquela mais, que é até o Casagrande, né? Interessante o Casagrande, o comentarista, né? Jogador do Corinthians, que tem uma posição importante e que tornou pública os problemas deles, né? Com as drogas. Ele fala que uma noite ele tinha usado heroína, cocaína, estava muito ligadão durante a noite e ele ligou para o Frejá, estava escutando a música do Frejá e do Cazuza, que é aquela Mais Uma Dose. E a música, o que diz? A música diz, mais uma dose, é claro que eu estou afim. A noite nunca tem fim. E aí tem uma pergunta. Por que a gente é assim? Essa música... Então, essa pergunta, né? Por que a gente é assim, nesse âmbito, dessa coisa compulsiva, né? Gera uma pergunta muito pertinente para o sujeito, muito difícil. Qualquer gozo ligado à compulsão muito difícil tratamento, claro. Né? Porque é uma incidência superegóica, né? Onde o sujeito ele não é aquilo que o Lacan fala, a gente tem direito ao gozo, e a gente não viveria sem o gozo, mas a gente não tem a obrigação do gozo, né? O imperativo de ter que gozar. Agora, aí Oscar, nessa hora do imperativo a gente... Queria fazer uma provocação, eu sou da década de 70, sim. Né? E o meu pai sempre teve hotel, e eu cresci dentro desse hotel. E naquela década, de final de 70, 80, a gente tinha os usuários de drogas que usavam drogas injetáveis. Eu sei porque, na minha infância, quando foi uma infância livre, né? A gente circulava na rua de bicicleta, andava em pracinha, tarará. E antes, quando a gente ia nas pracinhas, nos cantinhos das pracinhas tinham seringas descartadas no chão e tarará. E retoma um pouco o que foi mais de 68, um certo lugar que a droga ocupava de subversão, que foi também um pouco o que aconteceu na época do Cazuza, de uma certa tentativa de fazer resistência a um engolfamento social. Certo? Agora, hoje, a gente poderia pensar, Oscar, que na medida em que a droga ela é capturada como, né, retomando aí Melanie Klein, né, como um bom objeto e um mau objeto, né? Então, álcool, cocaína, crack é um mau objeto, mas a comida, as compras, a academia é um bom objeto. Na medida que isso é incorporado pela lógica do discurso do capitalista, não te parece que a droga ela acaba cumprindo uma função muito mais devoradora e porque ela se miscua, quase como, sabe o cara que te enraba e tu não sabe de onde é que vem? Queria escutar um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Olha, um exemplo muito bom dessa assimilação, porque, drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Fármacos, drogas lícitas, prescritas, né? Eu brinco, a cidade é cheia de drogarias. O que se vende na drogaria? As drogas. O que são drogas? Os fármacos, né? E tem esse paradoxo da nossa sociedade, ela, né, vende anabolizantes, energéticos, o próprio café é um estimulante, né? Tem produtos que são socialmente legalizados. O próprio álcool, que gera problemas gravíssimos, é lícito,
né? No entanto, tem esse paradoxo de um estímulo ao consumo, seja de medicamentos, seja dessas substâncias, né? E, por outro lado, tem uma repressão e uma perseguição às drogas ilícitas, as chamadas drogas ilícitas. Bom, um ótimo exemplo, maconha. Né? A gente que tem um pouco mais de tempo vivenciou um terror e um horror em torno da maconha. Né? Eu lembro uma capa da revista Realidade, vinha escrita a erva do diabo, né? E que a maconha provocaria problemas de esterilidade, problemas, né, de sexuais, bom, uma série de problemas. O que hoje a maconha se tornou? Né? A maconha, os princípios dela se tornaram fundamentais, né, medicamentos para casos graves de convulsões, de dores, tratamento de câncer, né? Ela está legalizada, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai. Então, olha, aquilo que era, né, eu gosto muito de um trabalho que o Derrida, Jacques Derrida faz, um livro que se chama A Farmácia de Platão. Uhum. Sim. E ele trabalha, né, no diálogo do Platão, do Fedro, essa palavra farmacon, que o trabalho dele é em torno da escrita. Né? E aí ele conta um mito que um rei do Egito procurou um sábio que teria inventado a matemática, a escrita, né? e a geometria, e ele falou: eu preciso de um remédio, preciso de um farmacon para minha memória. E aí o sábio falou: a escrita. Se você escrever, você não vai esquecer. E aí o rei falou: bom, mas esse remédio ele pode se tornar um veneno, porque à medida que eu escrevo, eu vou exercitar menos a minha memória e eu vou acabar, né, prejudicado. Então esse paradoxo, maquininha de calcular hoje, talvez, né? Eu, na minha época, aprendi matemática, 2 mais 2, 4, 7 mais 7, 49, 8 mais 8, 64. Hoje em dia as crianças vão na maquininha. O que é? Então, essa ideia do farmacon é os princípios, os sentidos contraditórios e antitéticos que você vai poder encontrar numa mesma substância. Uhum. Né? Ela pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Vai depender da dose, vai depender do modo como você lida com a substância. Então a maconha foi durante muito tempo só um adendo. Aquela ainda frase do mas hoje agora ela já se tornou um remédio. Né? Quer dizer, ela pode... Aquela frase do Hölderlin: aquilo que mata é também o que salva. Sim. Contigo. Uhum. E a gente vai encontrar, então, alguns psicóticos que vão encontrar no uso de determinada substância estabelecer uma certa estabilização do quadro deles. Né? Nós vamos, mesmo pensar o uso, por exemplo, de um jovem que bebe para se desinibir para uma festa. É um remédio, né? Quer dizer, vai depender do tanto que ele vai beber, mas se ele beber um pouco e ficar mais desinibido, a bebida, o álcool, entra para ele aí como um remédio para a inibição dele. Né? A maconha, para muitos jovens, é muitas vezes um fator de aproximação, de laço social, de inscrição social. Né? Para as crianças em situação de rua, durante muito tempo, o uso de thinner, de cola, era uma maneira dela se inserir socialmente na turma da rua, dela ganhar uma inscrição social. Então, esse é um ponto interessante da gente pensar, que muitas vezes essas substâncias, consideradas ilícitas ou veneno, elas têm funções variadíssimas, por isso que a gente tem um ponto da psicanálise, desse tratamento que é muito difícil. Né? Tem uma expressão do Henrique Laurent que eu gosto muito, é um tema que vai suscitar a modéstia e a humildade do psicanalista, porque tem questões, como a gente falou, econômicas, políticas, morais e orgânicas, no caso das Oscar, a Gabriela Moura está perguntando... Só um minutinho, Michel, só para... Pode falar. Sim. Só para, por exemplo, no campo da intoxicação, da overdose, da síndrome de abstinência, é fundamental a intervenção médica, né? Nesse ponto. A dificuldade é posterior, o sujeito pode sair de um momento, né, de compulsão, assim, de um uso, e aí como é que ele vai mudar a relação dele com essa substância?
que é o grande trabalho e é a dificuldade. O sujeito subjetivar, retificar esse modo de gozo que ele encontrou, que muitas vezes rompe o laço social, leva ao pior, no caso das compulsões, né, das drogadições, né? Então, o que o analista pode fazer e deve? É escutar o lugar e a função da droga para o sujeito, da substância, seja a droga que for, a função para ele, o lugar, né, no discurso dele, que às vezes ela se torna um significante mestre. Tudo que o sujeito fala vai girar em torno daquilo. Né? E é um pouco a expressão que eu gosto, o analista deve ser um dealer, que é um traficante da palavra. Né? Tentar que o sujeito descubra, né, e retome o prazer que ele pode ter em dizer, em manter uma interlocução com o outro, com todos os mal-entendidos que existem. Mas é recuperar isso, porque muitas vezes a relação dele com essas substâncias rompem o laço dele com os outros. Claro. Né? Ele se casa, é uma metáfora do Freud, o casamento do bebedor de vinho com a garrafa do vinho. Ele faz um casamento feliz com esse objeto, porque é um objeto que não fala, que não demanda, que não queixa, né? Ele ganha até nomes, a lourinha, a branquinha, né? É o sujeito ali sentado na mesa sozinho com a parceira, uma parceira muda. Claro. Né? Ah, você não lembrou da data do nosso aniversário. Ah, você não chegou na hora que eu queria. Você não trouxe o presente que eu queria. Bom, todas essas questões que advêm numa relação, né, de dois falantes e desejantes, o sujeito que estabelece um laço tão estreito, tão fiel com esse produto, que não fala, que não pede, que não reclama, ele vai vivenciar um casamento agora, terrível. Né? Oscar, o pessoal vai me matar, mas pessoal, eu não consigo não falar, desculpem. Sabe o que eu lembrei nessa cena com a garrafa? Um casamento perfeito com alguém que não fala. Aquela série Bates Motel, em que o Norman, que é filho da Norma, ele assassina a mãe. E ele empalha o corpo da mãe e ele mantém essa relação muito próxima, né? Como se ela fosse uma gata. Ela está ali com quem ele conversa à vontade e ele, inclusive, responde pela própria mãe. Te pergunto uma coisa, assim, duas coisas na verdade. Uma, aquela hora que a gente interrompeu, uma pessoa perguntou, quer dizer, o problema é o abuso? Eu acho que tem um ponto importante para que tu possa falar, quer dizer... Primeiro, né, para a psicanálise, onde é que está o problema? Eu acho que é uma questão importante, porque não é na mesma lógica da psiquiatria, não é na mesma lógica do discurso social, não é. Em psicanálise a gente não opera nesse mesmo circuito. Sim. Segunda questão, até que ponto esse encontro com o objeto que me satisfaz tem a ver com as primeiras inscrições maternas, né, já anunciando, né, quase como um reencontro aí com a mamãe, né, toda que supostamente tive e perdi. Enfim, contigo a palavra. Sim, sim. Sim, é um pouco essa ilusão, né, de retomar a ideia de uma satisfação total. Né? É a dificuldade de perceber que a satisfação é parcial, né? Que não vai haver uma satisfação plena, e por isso que a pulsão ela insiste, ela nunca para, né? Eu gosto da referência do Lacan no Seminário 11, a pulsão não tem primavera nem verão, não tem dia nem noite, ela é uma força constante, né? Que está aí, só que ela contorna o objeto, e os objetos variam. No caso das compulsões, o objeto é muito fixo, né? O sujeito pode variar o tipo de comida, ou pode variar o tipo de droga, mas quase nunca depois ele fica muito apegado a um certo tipo de objeto, né? Mesmo com a variedade que existe, né? Então, e aí ele vai tentar encontrar nesse objeto uma satisfação absoluta. O que acontece? É que ele tem uma ilusão dessa satisfação absoluta, daí a pouco ele constata que ela não foi, e ele precisa continuar insistindo, né, atrás dessa busca de uma referência que eu gosto. Freud, na carta 79, ele começa assim, isso é legal, a masturbação é a raiz ou é a origem de todos os vícios. Álcool, morfina, papapá. Antes da interpretação dos sonhos. Mas tem algo aí no âmbito de um gozo autoerótico. É um gozo
com o meu corpo. Não é um gozo que passa pela linguagem, nem pelo corpo do outro. Nem pelo corpo da linguagem, nem pelo corpo do outro. É uma relação autoerótica. E tem, eu gosto disso, acho legal, um autor argentino, Fabiana Pastec, que ele faz uma disjunção que eu acho muito bacana para pensar o tipo de gozo na drogadição. Ele diz que na masturbação a gente tem dois momentos. O momento da fricção do órgão, 2 Fs, e o momento da fantasia imaginária que o sujeito cria, que alimenta o ato masturbatório. Ele diz que no gozo toxicomaníaco, no gozo da droga, é como se a gente tivesse só o momento 1 da masturbação. Se tivesse só... nós estamos dizendo aí dos casos de uso compulsivo, dependente, do sujeito que tem uma relação fiel com esse objeto. Ele diz, é quase que como se tivesse só o momento 1 da masturbação, que é a sensação, a fricção do órgão, advinda da sensação corporal que a substância te dá. Mas não o outro que está presente na fantasia masturbatória, porque está presente no imaginário, ele não estaria presente no gozo toxicomaníaco. Então, seria até um gozo autoerótico ainda mais radical, no sentido que ele eliminaria totalmente o outro. No sentido até do outro, do imaginário presente no gozo masturbatório. Eu acho interessante, quer dizer, é um gozo autoerótico, sim, com o meu corpo, com a sensação que a substância me dá. Por isso que eu pus o exemplo das crianças. Ali não tem, né? Mas é o quê? Um desfrute do corpo, uma sensação, né, boa sem o uso de uma substância. Né? Claro que brincar com outras crianças e abre um outro campo. Eu acho que retoma um pouquinho esse link do argumento ali. Pode seguir. Sim. Porque eu acho isso, quer dizer, que as crianças, quando a gente levantou esse tema na turma, aí fomos levantando juntos, né? A primeira coisa que veio em torno das crianças mais forte foi a questão da fantasia mesmo. A criança teria essa possibilidade, né? um uso maior do imaginário para fantasiar, para brincar, um desfrute do corpo também maior, correr, brincar, pular, rir, né? Elas têm uma relação com o corpo assim, de usufruir do corpo de um jeito muito legal. Quando se entra na adolescência, né, vai haver um vazio, né? A criança não é mais, o sujeito não é mais a criança, ele vai ter que começar a responder de um outro lugar pela mudança do modo de gozo no corpo dele, pela puberdade, pelos hormônios sexuais, né, pelas relação, sair do... Né, outra coisa que foi levantada, a criança circula muito mais escola e família. Claro que eu não estou falando das crianças em situação de rua, né, nós abrimos, mas ela circula ali, de algum jeito são ambientes, né, que ela tem um certo contorno. O adolescente, o jovem, vai precisar sair, é fundamental que ele saia, né? Que é essa separação. Né? E ao sair, ele vai se deparar com outros circuitos sociais que não são o da família. Né? Vai trabalhar com a galera, com os outros, e aí ele vai fazer uma série de experimentações, né? E dentro delas pode aparecer necessárias, né? Os caras, para poder furar esse outro parental que na infância é encarnado pelos pais, mas que na adolescência é encarnado pelos pares. Né? Sim. E aí depois ele vai... Isso é interessante o que você falou, né, Michele? Porque tem um movimento de separação da autoridade, dos ideais do outro familiar, mas ele, a princípio, ele vai se alienar no outro da galera, do grupo, né? Ele vai usar a mesma roupa, frequentar os mesmos lugares, gostar das mesmas músicas, para depois, muitas vezes, talvez, quando ele faça um laço amoroso, que ele talvez comece a sair um pouco dessa alienação ao grupo e comece a vivenciar algo mais singular no laço amoroso. O contrário, Caligares tem uma expressão interessante, como se o grupo emprestasse uma identidade provisória para o adolescente, já que aquela que ele construiu na infância, as identificações constituídas na infância não servem mais para dizer quem ele é, e ele ainda não construiu uma nova, porque isso é promovido pela entrada na puberdade. Como se, né, o grupo emprestasse uma identidade provisória, dando tempo a ele para construir, a partir desses encontros, uma identidade, ou um eu, um novo eu, né, singular ali. Sim. E aí, olha, Michele, uma questão dos pais.
esse é um ponto clínico, eu acho fundamental. Os pais vivenciam, né, a gente sabe disso, com os filhos adolescentes, jovens, aquilo que o Freud chama de um Reich, né, um estranhamento, um infamiliar. Né? É o meu filho, mas eu já não reconheço mais ele, é ele, mas não é ele. Né? O adolescente vai começar a trazer essa inquietação e os pais vão ficar um pouco desorientados, né, na função deles. Né? E aí, quando um jovem, um adolescente começa a fazer uso de alguma substância ilícita, mesmo do álcool também, mas é mais acolhido, né, o álcool, o cigarro, ele gera algumas questões, mas se ele começa, por exemplo, a fumar maconha, né, os pais, muitas vezes, em função dessa intoxicação, né, é legal o termo, intoxicação do discurso, intoxicação da mídia, né? Claro que tem questões graves, eletrônica, né? Os pais vão começar então, ao invés de ver o jovem, o adolescente, com uma série de questões que ele tem, como que se ele vai namorar, se ele não vai namorar, se ele está bonito, se ele está feio, se ele é alto, se ele é baixo, se o corpo dele está de acordo com o que ele vê na mídia, né? Se ele é sarado, se ele não é, se a garota tem peito ou não tem peito, uma série de questões, o que ele vai ser no futuro, né? E se entra a droga, especialmente alguma droga, é como se ela tamponasse tudo e os pais deixassem de ver a complexidade daquele momento do filho e começasse a ver só a droga. Esse é um ponto clínico que eu acho essencial de começar a trabalhar com os pais sem desfazer a angústia deles. 7 cabeças, não dá para perder de vista esse filme. Isso. O pai interna o filho por conta de ter achado um cigarro de maconha no bolso. Sim, sim. Exatamente. Ou seja, inscrevendo um problema onde não há, quer dizer, transformando uma travessia própria da adolescência, quando na verdade, eu queria discutir um pouco sobre isso, né? Na verdade, o que há aí, porque assim, eu queria ultrapassar um pouco, pessoal, e assim, né, como quem conduz a live, né, sabendo o tempo que tem, eu sempre acho importante dar um norte para isso, por isso que muitas vezes eu interfiro na fala do convidado, eu queria marcar isso. Oscar, nos casos da anorexia, a gente também tem a mesma situação de uma maneira diferente. Percebe? Eu acho que é preciso ultrapassar essa fronteira, dar essa volta e ampliar a questão. Nos casos de anorexia, você tem aí uma mãe que controla, né, porque é a mesma cena. No caso da maconha, você tem uma mãe que controla o uso do filho, mas no caso da anorexia, você tem uma mãe que controla a comida da filha. No caso da obesidade, você tem uma mãe que controla a comida, quer dizer, você tem sempre uma mãe que controla o objeto desse adolescente. E quanto mais controla esse objeto, mais compulsão. Isso gera batatinha. Eu lembro de um caso do Alfredo, em que o Alfredo diz para a mãe, faz uma intervenção lindíssima, está publicado no Seminário Lugar de Vida. Proibiu a mãe de se aproximar da menina enquanto a guria comia. Percebe? Literalmente, às vezes nesses casos precisa de uma intervenção muito certeira. E aí eu queria discutir um pouco sobre a intervenção. Porque assim, às vezes, os pais estão tão perdidos e tão desorientados na condição de casos com adolescentes, o que eu vejo, muitas vezes, os profissionais deixando muito solto, né, as crianças e adolescentes em tratamento há anos, um troço que não opera, que não vai para lugar nenhum, fica andando em círculo, sabe, cachorro que corre atrás do rabo. Assim, eu acho que tem aí uma entrada do analista dando uma direção do tratamento, inclusive intervindo nas famílias. Mas que porra é essa? Eu enlouqueço com um troço desse, Oscar. Contigo a palavra, que eu tô braba já. Não, é essencial esse trabalho com os pais. Tá louco, meu. Todos esses temas, porque né? Os pais, esse trabalho com adolescentes, os pais surtam do outro lado. Se vocês não fazem um trabalho com a família, não tem tratamento possível, cara. Sinto muito. Sim, sim, sim. Aí no caso desse, por exemplo, né, que a gente estava pegando da maconha. Quer dizer, uma coisa é ver com os pais, primeiro acolher a princípio essa angústia deles, que eles chegam angustiados porque eles já chegam com ideias, meu filho vai se tornar um traficante, meu filho vai me roubar, meu filho vai... Que aí tem a ver com a fantasmática deles, né, Oscar? Lembrando bem. Uhum. Sim, né? Então, acolher, né, claro, porque eles têm, né? Agora, seu filho continua estudando? Continua. Tá indo, ele gosta do esporte? Curte. Está namorando? Continua namorando.
A vida dele está seguindo, ele tem uns amigos, tá. Bom, então vamos tentar localizar esse uso da maconha aí, né? E tentar entender um pouco mais, abaixar um pouco essa preocupação, né? Vamos enxergar esse filho, José João, com as questões dele, e não como um maconheiro, Claro. porque atender um drogadito, um dependente químico, sabe? Abrir o leque dos pais para ver esse filho, né? Claro que tem situações que são preocupantes. Eu acho que também a questão da maconha ficou muito banalizada, né? Os pais têm que, pelo menos, ponderar para os filhos, né? Que hoje tem todo um discurso da legalização, que é muito melhor a maconha do que o álcool. Eles têm muito argumento, Claro. com razões, por alguma maneira, mas continua sendo algo proibido, continua sendo um ato ilegal, Claro. pode dar problema, né? Eu acompanhei um pai que ele pagava um ex-detetive para vigiar se o filho estava usando e se estaria vendendo. O que aconteceu? O detetive clonou o telefone, fez um tanto de coisa. Depois, o que o detetive começou a fazer? Começou a chantagear o pai para que o pai pagasse mais dinheiro, porque senão ele iria, de algum jeito, prender o filho como Deixa eu te traficante. falar. Quer dizer, abre um campo Mas sabe maluco, uma cena que me né? veio? Recorte clínico importante. O filme Beleza Americana, em que o pai militar, o pessoal assistam, controlava via exames de urina se o filho tinha usado maconha ou não. E a cena é lindíssima, porque quando o cara entra na casa, o filho entra na casa do vizinho, que é o Kevin Spacey, se não me engano, e ele vai enrolar um cigarro de maconha e faz esse movimento, conversando com o cara. O que o pai na janela ao lado vê? O filho fazendo um boquete no vizinho. Uhum. E aí o pai, no dia seguinte, vai até lá e dá um beijo na boca do cara, anunciando ali a homossexualidade dele. Ou seja, o que eu queria apontar é que por trás da loucura dos pais sempre é um fantasma deles. No livro Autoridade e Violência, publicado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, eu acho que é o último texto, o Rinaldo Voltini vai falar. Muitas vezes a perseguição de um pai, a homossexualidade de um filho tem a ver com a sua própria homossexualidade recalcada. Ou seja, eu acho que nessa hora, interrogar os pais sobre qual é a questão deles que se atualiza nessa preocupação com o filho é fundamental, Oscar, porque senão a gente está na lógica do samba do crioulo doido. Como diz o Mário Eduardo Costa Pereira, que é a expressão dele, o samba do crioulo doido, Michele. Samba do crioulo doido, isso é ótimo, ótimo. Eu acompanhei uma época, por exemplo, interessante, um filho de 2 médicos que eram muito bonitos, vou dizer assim, jovens, assim, já eram adolescentes, mas os pais ainda eram jovens, muito saudáveis, faziam academia, comiam uma alimentação totalmente saudável. O que é que esse filho arrumou para se separar um pouco desse ideal familiar? Adorava comer fast food, que não é tão incomum, né? E fumar maconha. Claro. Isso para os pais era o ponto de, né, quer dizer, por que é que ele está indo por esse lado, que a princípio é menos saudável, esse lance que você falou da saúde como também um objeto aí de idealizado, né? O que seria a saúde, né? Mas aí era o que esse rapaz, esses pais, o que foi preciso? Que eles começassem a relativizar um pouco esse ideal em cima do filho, porque o filho estava transmitindo alguma coisa para eles, né? Nesse sentido, olha, isso aí que vocês estão, pode ser legal para vocês, para mim por hora não é. E os pais poderem aproximar disso dele, para aproximar dele, porque senão só vai distanciando, né? Claro, claro. Eles precisam, né? Agora, Oscar, de gostar de coisas agora diferentes. Fala um pouquinho na lógica do seminário 23, quando Lacan vai falar do discurso capitalista, né? Vai falar um pouco do sujeito que consome e se consome ao mesmo tempo. Fala um pouquinho sobre a substituição do objeto da adição ou da compulsão. Porque o que a gente vê são muitos casos assim, né? O cara comia comida assim, uau! Aí chega uma hora que ele faz academia, uau! Né? Ou ele comprava o UOL, daqui a pouquinho ele entra numa lógica de trabalho UOL. Quer dizer, que opera, quer dizer, a mesma lógica operante, né? Mas trocando, fazendo apenas uma troca do objeto. Fala um pouquinho sobre isso, como é que tu tem escutado isso na clínica e no laço social atual. Sim,
Sim, acho que é muito do discurso do capitalismo, né? Oferecer objetos que vão variando para dar essa ilusão, né? De que o sujeito está de acordo com o grande outro, né? Exato, né? Então, não é incomum, né, Michele, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou depois voltam, ou então começa a ter problema com bebida. Com álcool, é comum. E aí a compulsão não é mais com a comida, mas é com a bebida, né? Ou, então, a gente cai nessa lógica, né? Mesmo a religião, se pensar, né? As pessoas que se tornam fanáticas, né? Vivem a vida, né? Fanaticamente, né? Tudo, porque é interessante pensar o lugar do discurso religioso, né? Tanto que Freud trabalha no Futuro de uma Ilusão, mas depois Lacan naquela conferência, porque o discurso religioso dá sentido a tudo, né? E aí quando o sujeito, né, ele fala o reino do sentido, né, ele dá sentido ao sexo, que é para procriar, ele dá sentido à morte, porque vai ter tudo aquilo que é do âmbito do real, né, vai ter uma vida depois da morte, né, se o sujeito está desesperado, ele vai encontrar, o que a gente pode nessas igrejas neopentecostais, né, primeiro um acolhimento, tem um acolhimento, ele vai encontrar essa coisa que é da conversão, né? Ele tem um antes e um depois, né? Quando ele se converte, ele deixa de ser aquele, né? O anterior se torna um outro, ele se torna irmão de vários, né? Ele tem um culto para frequentar, ele tem, muitas vezes, dependendo da religião, as músicas que ele vai ouvir, a roupa que ele vai vestir, né? Os lugares que ele vai, então ele tem um laço social, né? Só que ele, quando se torna fanático religioso, ele se deixa de ser dependente de uma substância ou de uma compulsão qualquer, ele se torna dependente de Perfeito, Deus, mas aí tu toca num ponto importante da religião, porque o Lacan vai falar da religião, da ciência e do capitalismo como os três grandes eixos que operam em torno dessa lógica. Então, primeiro, né, acho que tem algo importante aí, quer dizer, que o sujeito, na verdade, ele não deixa de ser dependente do objeto, quer dizer, né, vamos pensar aí nessas fazendas terapêuticas ou nesses centros de reabilitação, o que acontece? O sujeito substitui o objeto droga e coloca Deus no lugar desse mesmíssimo, né, objeto. Acho que essa é a primeira questão. Segunda questão fundamental, eu acho, né, que tem a questão da promessa. Que aí eu retomo o texto da Ana Costa, que eu gosto muito, a promessa de estar de acordo com o que o outro espera dele. Né? Quase como se eu rezar, se eu for à igreja, se eu malhar, se eu consumir, se eu for bonito, se eu trabalhar X horas por dia, eu estarei de acordo com aquilo que o outro espera de mim. E aí a gente entra no que no seminário 11, o Lacan fala de uma alienação completa e a operação da perda não se escreve. Ou seja, o sujeito entra em uma lógica de recusa constante e muitas vezes de negação dessa perda. Então, a minha pergunta é, que efeitos, agora pensando numa lógica um pouco mais ampla, Oscar, que efeitos que tu acha que essa lógica produz no laço social, né? Porque, veja, quando diz assim, né, esse objeto deixa o sujeito numa condição completamente de satisfação autoerótica, é como se ele prescindisse do outro. Pessoal, eu interrompo porque as questões são importantes. Nesse sentido, poderíamos perguntar, Oscar, que efeitos que isso produz na lógica do próprio laço social da nossa época? Sim, com certeza. Porque se faz o laço social, vai se fazer muito mais com esses objetos, com esses gadgets, né, oferecidos pelo discurso do capitalismo, do que com o outro. Perfeito. Né? E existe, né, Michele, também, acho que é legal a gente trouxe, porque no seminário 7, Lacan, uma notinha de pé de página, ele vai falar de algumas ilusões. Ele vai falar da autonomia, da autenticidade e da não dependência. Eu acho legal a gente pensar que a gente é dependente. Mas do que a gente é dependente enquanto sujeito falante? A gente é dependente do desejo do outro. A gente é dependente do outro. Laço com o outro. Do grande né? outro, do simbólico. Do agora, a posição que cada sujeito ocupa então, no laço singular também, né? Sim, exato. Mas porque algo do discurso capitalismo que vai trazer muito é essa coisa da autogestão.
do autogerenciamento da minha vida. Eu vou ser o self-made man. O meu marketing pessoal, né? Eu vou me autogestionar. E aí eu não vou, a princípio eu vou ter essa ilusão que eu não preciso do outro. Né? É a diferença entre, né, talvez a solidão e a solitude, né? Talvez, né, tem momentos, né, mas o individualismo e o laço social, né? Então a gente depende do outro, mas não é um outro que demanda e que deseja, não é um outro calado claro. e né? Né? Porque é assim que se faz o laço social. Claro. Né? E o discurso do capitalismo ele vai vender o quê? Não tanto o laço social, ele vai defender o laço com os objetos de consumo. Agora, Oscar, sejam eles quais forem. Né? Para finalizar, uma pergunta que veio: como é que a gente poderia, psicanaliticamente falando, para ficar claro para quem está assistindo, a etiologia da compulsão, né? Psicanaliticamente falando, e como pensar a condição da cura? Obviamente, veja, eu sei que não vai conseguir responder, mas assim, o que te ocorre em relação a isso? Porque surgiram perguntas aqui no chat em relação a isso, por favor. Sim. Olha, a questão, algo que você trouxe, né, Michele? Eu acho que essa ilusão, né, de que o objeto não foi perdido, né? Claro. Quer dizer, na compulsão está de alguma maneira essa ilusão de que eu não vou ter perdido o objeto. Não, mas é o que é alimentado pela lógica social hoje, que é possível um sujeito completo, pleno, né, sem faltas, que corresponde plenamente ao desejo do outro. Uau! Ou seja, a gente poderia pensar que a toxicomania responde ao laço social da nossa época. Com certeza. A toxicomania, a medicalização exacerbada, aquela coisa, o sujeito não sofre, ele sofre dos neurônios, né? Que é algo que ele sofre dos neurotransmissores ausentes, né? E ele não sofre da relação com o outro, né? Como se, então isso traz, em termos da implicação com o tratamento, uma desresponsabilização, né? E uma desimplicação, porque o que eu sofro é porque não tenho serotonina, não tenho dopamina, eu tomo isso e fico bem. Só que, sem negar, eu acho que a gente não pode negar a efetividade dos medicamentos, a gente não pode que o sujeito tem a ilusão de que através que é um cérebro sem sujeito, né? É como se o sujeito não tivesse, né, nada a dizer sobre o laço, a relação dele com o outro, os desencontros, as tristezas, as decepções e as alegrias, né? Se fosse só a medicalização, né? O trabalho é muito difícil, né, Michele? Quer dizer, mas de algum jeito, nas compulsões, é que o sujeito recupere algo, que ele comece a consentir mais com a falta, que é algo difícil, né? Que ele comece a perceber que não vai ter jeito de não se haver. Claro, mas eu vou te fazer uma provocação, né, Oscar, que é o início da tua live, né? Porque na medida, o objeto é a tentativa de restaurar, né, um certo desencontro entre o sujeito e o outro. Né? Então, na medida que o sujeito faz um trabalho de análise separado desse outro, ele não deixaria esse objeto cair como o resto desse encontro? Sim. Que lindo! Me parece que essa é a lógica da condição da cura nos casos de toxicomania. Oscar, eu não gostaria que o Instagram encerrasse. No meu relógio estamos entrando em 9h15 da noite. E diz a lenda que o Instagram encerra. Se a gente não encerrar, o bicho papão. Então, para garantir que o outro não nos devore, Oscar, a gente encerra antes, né, para que a gente possa, de alguma maneira, ter um próximo encontro, né, sem sem passar por esse devoramento tão, enfim, horroroso. Tá? Pessoal, Oscar vai estar em Blumenau agora no mês de outubro. A gente faz os eventos ao vivo, infelizmente a gente não tem como gravar, isso envolve toda uma outra logística, né? Mas, Oscar, eu acho que a gente vai conversando, uma dessas a gente faz na sequência assim, mais pra frente, uma outra live, mas na verdade a minha proposição é uma live quando sair o teu livro publicado. Sim, vai ser ótimo. Michele, sabe uma coisa que eu fiquei pensando rapidamente? Aquela coisa gramatical do Freud, que é interessante, do tempo gramatical da pulsão, né? Que é devorar, ser. Claro.
Ele se faz ativo na passividade. Perfeito. A passividade é uma atividade, né? Então muitas vezes ele se faz devorar. Bom, e aí? Mas eu acho lindíssima, porque é quase como tu encerra a live de hoje quase como um enigma das filmes. Ou me decifra, ou te devora. Ou te devoro. Voilá! Boa noite a todos. Oscar, te amo Boa de noite. paixão, tu Muito sabe obrigado, disso, é Michele. uma amizade. Foi um prazer. Quantos anos? Olha, amigo, nossas bolinhas, hein? Muitos E anos. te espero receber Maravilha, em breve em Michele. Blumenau. Foi linda a live de hoje, te agradeço imensamente. Peço desculpa a todos, eu falo bastante mesmo. E quem se incomodar, mas quem se incomodar com as minhas perguntas, não precisa mais assistir a live, não. O Oscar vai estar em outros canais, né? Assista o Cirilo em outros canais. Esse é o meu estilo, autêntico, falador, e essa é a Michele Câmaras. Quem quer assistir a live da Michele Câmaras, não espere encontrar outra pessoa. Isso sou eu. Tá bom, pessoal? Beijo a todos, obrigada pela presença. Oscar, falamos e até a próxima. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.